Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje para vocês sobre intervalos. Como combinado, a gente vai continuar utilizando o livro do Dante e eu vou falar um pouquinho dos tipos de intervalos e dar alguns exemplos para vocês, tá joia? De operações com intervalos. Introdução. Certos subconjuntos dos reais, determinados por desigualdades, elas vão ter grande importância na matemática, são eles chamados intervalos. Assim, dados dois números A e B, com A menor que B, a gente vai ter alguns tipos de intervalos. São eles, começando por intervalo aberto, que ele é representado dessa forma como vocês estão vendo aqui. Deixa eu pegar uma canetinha. Só um instante. Como vocês estão vendo aqui, olha, a gente tem aqui, tá vendo? Ele é representado por essa bolinha aberta aqui e pela bolinha aberta aqui. Então, ele é um intervalo aberto, tá bem? Além disso, ele pode ser representado por esses parênteses aqui ou por esse colchete ao contrário, tá joia? Ou ainda, você pode representar ele como dessa forma, nesse conjunto de pontos, né, da reta. Como x pertencente aos reais, tal que x é maior do que A e menor do que B. Observa aqui que esse menor é estrito, tá? A menor que x, menor que B. O que caracteriza o intervalo aberto, ou seja, ele não inclui as extremidades. Aqui a bolinha vazia indica que esses extremos não pertencem ao intervalo. Diferente do intervalo fechado, a bolinha aqui, ela é preenchida, tá bem? Aqui o intervalo fechado ele pode ser denotado, né, por esse colchete assim, não mais, né, a gente não vai mais poder usar o parênteses, não vai ser o intervalo fechado só os colchetes mesmo. E observa aqui, quando a gente representa ele nessa forma, né, dos pontos da reta, aí vai x pertence aos reais, tal que, essa barrinha se lê tal que, tá? A menor ou igual do que x, menor ou igual do que b. Então, aqui a diferença do de cima é que a gente tem aqui um menor ou igual, ou seja, inclui as extremidades. Agora, tem as variações disso daí. Intervalo fechado só à esquerda e aberto à direita. Aqui, intervalo fechado à direita e aberto à esquerda. Deixa eu só limpar a tela aqui. Consigo limpar? Não consigo, tô escrevendo na tela, tá? Agora sim. Pronto. Aqui o contrário, né? Intervalo fechado à direita, aqui, direita e aberto à esquerda, tá bem? Então, quando você tem um intervalo desses que ele é misto, né? Tipo assim, um lado é aberto, outro lado fechado, você vai utilizar aqui na anotação parênteses e colchete. Parênteses onde é aberto, colchete onde é fechado. E aqui você vê a caracterização pelo símbolo, né, menor, quando o intervalo é aberto, ou seja, não é igual ao A, o A não está contido nesse intervalo, ou menor ou igual que B, ou seja, o B está aqui nesse intervalinho. Outra anotação, né, é o colchete para fora, indicando que a extremidade não está, colchete para dentro, indicando que inclui a extremidade, ok? E agora esses dois casos, que é a semirreta esquerda fechada de origem em B. Então, ele caracteriza os pontos à esquerda de B, por isso a semirreta esquerda. Fechada porque inclui o B. Agora, se não inclui o B, semirreta esquerda e aberta de origem em B. Agora, para eu caracterizar uma semirreta dos pontos à direita de A, vai ser semirreta direita, fechada em A, que inclui o A, aberta em A, que não inclui o A. E observa o seguinte, nesses casos em que eu tenho uma semirreta, eu vou caracterizar meu intervalo de A até mais infinito. No mais infinito é sempre aberto, tá bem? Porque eu não tenho uma extremidade, por causa disso que fica aqui aberto. E aqui eu só preciso denotar x maior ou igual do que A, se for fechado, e x maior do que A, se for aberto. A reta real vai ser o conjunto de todos os pontos da reta real, então eu posso ir de menos infinito a mais infinito, aberto nos dois lados, né? Ou simplesmente R, tá joia?
Ops. Observação. Menos infinito e mais infinito, eles não são números reais. Eles vão fazer apenas parte dessa notação de intervalos ilimitados. Então, por isso que é aberto, porque eu não estou considerando que mais infinito é um ponto. Mais infinito é uma notação, uma caracterização, tá joia? Qualquer intervalo de extremos A e B com A diferente B contém números racionais e irracionais. O que significa isso? Isso significa o seguinte, que eu tenho aqui, né, a reta real. Se eu tenho aqui, né, se A é diferente de B, ou A menor que B, ou A maior que B. Vamos supor que A menor que B, como a gente está trabalhando. Se você tem aqui o A, mesmo se tiver o B muito perto, tanto perto quanto você queira, vamos supor que o meu perto tanto quanto eu queira é aqui B. Necessariamente aqui dentro eu vou ter números racionais, tá? E aqui dentro vão ter números irracionais, vamos chamar os irracionais de P. Tá joia? Esses dois conjuntos, a gente diz que esses conjuntos eles são densos na reta. O que significa isso? Qualquer intervalinho aberto que eu pegar na reta, por menor que ele seja, ele vai conter um elemento de Q e um elemento de I. O elemento de Q é fácil a gente achar, é só a gente pegar B menos A e dividir por 2, que é exatamente o ponto do meio do intervalo. O meio do intervalo ele pode ser escrito como uma fração. É B menos A sobre 2. Já é um número em forma de fração. Tá vendo? Se B tiver em... Se B e A tiver em Q, né? Se for raiz de 2, por exemplo, você já não vai conseguir fazer esse mesmo esquema aqui. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que qualquer intervalo, né, eu já falei qualquer intervalo, por menor que ele seja, vai ter elementos de Q e elementos de I nele, racionais e irracionais, por menor que seja. Isso que caracteriza um conjunto denso em outro conjunto. Quer dizer que ele é tão entranhado um no outro, né? Ele é denso em R, né? Você não consegue tirar um pedaço de R sem tirar um pedaço de Q. Você não consegue tirar um pedaço de R sem tirar um pedaço de I, sem pegar um pedaço de I. Tá bem? Vamos lá. Agora, operação com intervalos. Como intervalos são subconjuntos dos reais, é possível fazer as operações de interseção, união, diferença e complementar com eles. Eles são subconjuntos de R, então todas as operações que a gente já estudou para conjuntos vai valer para os intervalos, tá bom? A gente vai fazer aqui para poder treinar mais um pouquinho. Então tá, exemplos de aplicações, a gente tem aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, ele quer que a gente determine a interseção deles, tá bom? Então, ó, quem que seria? Eu vou representar esses conjuntos na reta, tá bom? Deixa eu só pegar outra cor aqui, se eu conseguir, tá? Vou escrever de azul. De preferência, será que eu apago aqui? Acho que eu tenho que colocar borracha, tô aprendendo tudo, tá? Mas a gente chega lá. De novo. Vou colocar aqui uma reta, tá bom? Tá aqui, ó, x entre menos 1 e 1. Agora eu vou fazer o negócio direito, né? A gente aprendeu que quando aqui é menor estrito, quer dizer que a extremidade não pertence ao intervalo, tá? Menos 1 não pertence a A e 1 não pertence a A. Então, aqui eu vou fazer o quê? Bolinha aberta. E no 1, mesma coisa, bolinha aberta. Aqui, o B é de 0 a 5. Então, esse daqui é meu conjunto A. Esse aqui é o meu conjunto B. Então, B é fechado em 0, aberto em 5. Vou colocar aqui meu 0. Minha reta vai ficar um pouquinho desproporcional, né? Porque eu não consegui fazer o... Aqui. Paga tudo de uma vez, né? Vamos lá. De novo. Vamos pegar lá a nossa tintinha. De novo. Aqui.
Aqui. Consegui. Tá aqui a reta, tá aqui a outra reta. Pronto. Vamos supor que o 5 esteja aqui. Então, ó, inclui o 0, então bolinha fechada no 0, tá? E não inclui o 5, tá? Esse colchete aberto, então bolinha aberta aqui no 5, tá bem? Então, agora eu vou desenhar a reta da interseção. A interseção B vai ser o quê? A interseção B, eu vou traçar aqui, ó. Ah, desculpa. Aqui eu vou riscar onde que tá meu conjunto, né? Primeira coisa. Vou traçar para aqui para baixo os extremos. Eu quero os pontos que estão em A e estão em B. Eu quero a interseção dos dois. Então, aqui, ó, só tem elementos em A, em B não tem. O 0 tá em B e tá em A também. Então, o 0 vai estar na interseção. Esses elementos aqui, ó, do 0 até 1 estão em A e estão em B. Então, esses elementos também vão estar na interseção. Agora, o 1 não tá em A e tá em B, não tá na interseção. Acabou, porque todos os elementos daqui só estão em B, não estão em A. Então, de 0 a 1, meu A, interseção B, agora usa-se, então, A, interseção B, vamos escrever nessa anotação aqui, depois nessa anotação aqui, tá? Fechado em 0, aberto em 1. É a mesma coisa que eu escrever, X está nos reais, tal que, essa vírgula ou esse tracinho aqui, tá? Tanto faz, eu leio tal que, 0 menor ou igual que X, porque o X nesse intervalo pode ser 0, então menor ou igual, e menor do que 1, estritamente, tá bom? Aqui tá ele resolvido sem os meus rabiscos. Depois eu deixo para vocês o slide na pasta. Agora, o que eu quero? Reescrevi aqui os conjuntos, eu quero a união. Então, rapidamente, vamos lá, reescrever os conjuntos A, tá? Posso escrever com essa canetinha aqui, que ele fica direto, né? O conjunto A e o conjunto B. Então, aqui tá o menos 1, aberto, até o 1, aberto. Eu tenho todos esses caras aqui. E aqui eu tenho o 0 fechado e o 5 aberto. E todos esses caras aqui. Agora eu... Oh, meu Deus! E agora? De novo, eu queria carregar aquela escrita para todos os lados. Vamos lá, menos 1 aberto até 1 e do 0 fechado até o 5 aberto. Agora eu quero o A união com B. Vou de novo aqui as extremidades. A união com B, eu quero os elementos X pertence a A ou X pertence a B. Achei o laser agora, gente. Aí, o que acontece? Eu quero os elementos que estão aqui ou aqui. O menos 1 não está em nenhum dos dois, então menos 1 não vai estar na união. Os elementos daqui até o 0 estão no A, então já vão estar aqui embaixo, porque vai estar no A ou no B. O 0 também tá, então continua. Esses elementos daqui estão nos dois e esses elementos de 1 até 5 estão no B. Então, é suficiente para eu manter eles aqui. O 5 não tá no B e nem no A, então é aberto em 5. Vou escrever, então, quem que é o meu A união B. Aqui vai ser X pertencente aos reais, tal que, esse é o tracinho, menos 1 menor estrito do que X menor que 5. Ou ainda, assim, né,
menos 1 até 5, ou ainda assim, menos 1 até 5, tá bom? Agora sem os meus rabiscos e... letra C seria o A menos B. O A menos B a gente já tem aqui, né? O desenho do conjunto A, do conjunto B. O A menos B vai ser pegar os elementos do primeiro conjunto e retirar os elementos do segundo conjunto. Lembrando que o segundo conjunto ele não precisa estar incluído no primeiro conjunto para eu fazer essa subtração. Então, eu vou tirar daqui os elementos que estão em B e estão em A, né? Eu vou fazer essa operação. Menos 1 não saiu, esse pedacinho do intervalo não saiu, agora o 0 está em A e está em B, então eu vou tirar o 0 do A. Esse intervalo está em A e está em B, então eu vou tirar esse intervalo do A também. Então, vai sobrar quem? Vai sobrar aberto em 0, não vai sobrar ninguém desse intervalo e eu não tenho mais ninguém para tirar aqui. Eu sigo, ok? Simples assim. Agora, vamos lá, lembrando o seguinte, eu tenho aqui, ó, eu quero complementar de A em relação a B, ou seja, o B tá aqui fazendo as vezes do meu conjunto universo. Eu vou lembrar que lá quando a gente fez essa operação de complementar, o que a gente fez? A gente tinha aqui um conjunto, vou colocar conjunto D, para não confundir as letras com de cima, e aqui meu conjunto universo. Aqui estão os elementos do conjunto D, aqui estão os elementos do conjunto D complementar, tá? Tá bom? Aí, observa o seguinte, para eu definir o D complementar, ele precisa estar inteiramente contido no conjunto universo. Agora, eu quero o complementar de A em relação a B. Só que, olha só, o A ele não está contido em B, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho meu conjunto B, aqui eu tenho meu conjunto A. Eu tenho aqui esses elementos, por exemplo, o elemento 4, 3, o 2, o 1, o próprio 1, que ele tá em B, mas não tá em A. Então, não consigo definir um conjunto complementar quando eu não tenho essa inclusão aqui, tá bom? Outro exemplo de aplicação aqui, olha, dados os conjuntos A igual a 2, 5 e B igual a 3, 6, calcular para o universo sendo os reais, né? Qual seria aqui, ó, o A complementar? Esse daí que ele só tá recordando qual que é a anotação, tá bom? É o de baixo menos o de cima. Também pode ser representado por complementar de A ou A barra. Então, ele quer o A barra, tá bom? Então, ele quer... A gente vai pegar o conjunto A. Quem que é esse conjunto A aqui? Ele tá no 2, bolinha fechada, porque aqui, ó, tá? Em 2. Bolinha fechada em 5. Quem que vai ser o A complementar? O A complementar vai ser os elementos que não estão no A, tá bom? Então, até aqui eu não tenho nenhum elemento em A, então eu vou pegar aqui no A complementar esses elementos. Agora, o 2 tá, então eu vou pegar a bolinha aberta. Esses elementos estão em A, então eu não pego. O 5 tá, então bolinha aberta no 5. Aí eu venho, pego esses elementos porque eles não estão em A. Quem que vai ser o A complementar, então? Meu A complementar, que bonito. O meu A barra vai ser, aqui, x pertencente aos reais, tal que x é menor do que 2, ou x é maior do que 5. Ou ainda eu posso escrever dessa forma, ó, aberto em menos infinito até 2, união com aberto em 5 até mais infinito. Posso escrever desses dois jeitos, tá bem? Aí, o que eu vou deixar pra vocês. Agora, eu quero o B complementar, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o B, vou desenhar ele aqui, ó, aberto em 3, tá? Bolinha aberta em 3, bolona aberta em 3, e fechado no 6, tá? Os elementos daqui que eu tenho.
Agora, para eu pegar o B complementar, o que que eu vou fazer? Vou pegar os elementos que não estão em B. Aqui, esses elementos não estão em B, então eu pego. O 3 não está em B, então eu pego também. Esses elementos aqui estão em B, então eu não pego. O 6 está em B, então eu não pego, então aqui eu faço bolinha aberta. E esses daqui todos eu vou pegar. Então, aqui tá o 3, aqui tá o 6, quem vai ser o meu B complementar, ou que ele chamou também de B barra, vão ser os x pertencentes aos reais, tal que x menor ou igual, porque pode ser igual a 3, ou x maior estrito do que 6. Ou ainda como eu posso escrever, aberto e menos infinito até 3, só que aqui é fechado, união com aberto em 6 até mais infinito. Pessoal, ó, já vou ressaltando aí, ó. Vocês vão escrevendo as coisas na ordem, tá? Pensa que aqui no cantinho, aqui tá o menos infinito, aqui tá o mais infinito. Vocês não vão escrever esses intervalos fora de ordem, não, tá bom? Esse daqui é a reta real, ela tem uma ordem. Então, ó, sempre você vai seguindo de baixo pra cima e vai escrevendo nessa mesma ordem aqui. Já vou me adiantar, porque eu já conheço os errinhos que vem aparecendo, tá bom? Na hora de fazer essa união, para vocês se localizarem, se organizarem, vai fazendo de baixo para cima, tá vendo aqui, ó? Menos infinito até 3, união com 6 até mais infinito. Por que que aqui é união? Se isso aqui fosse interseção, seriam os elementos que estão aqui e aqui. Não tem nenhum elemento em comum, não tem interseção nesses dois aqui. Então, é união. Vou fazer união desses dois intervalos para poder escrever em forma de conjunto aqui, tá bom? Aqui o que eu vou deixar para vocês escrito bonitinho. Outro exemplo, A união B. A união B, vou escrever meu A. Vou escrever meu B. Então, agora eu vou entender, vou ter que colocar esses caras mais ou menos ordenados aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei o 4 aqui, o 2 tá no 2. Aqui o 3, 4. Penso nele aqui, o 5. E o 6, só para eu ter mais ou menos uma coerência aqui com o tamanho das coisas que eu tô colocando, tá bem? Aqui o 3, aqui o 6. Então, aqui, ó, fechado, o único cara aberto aqui é no 3, o resto é tudo bolinha fechada, tá? O resto é tudo bolinha fechada. Fechada, fechada, fechada. Aqui, ó, todo mundo que tá aqui dentro, todo mundo que tá aqui dentro. Agora, a união é como uma soma. Vou somar os elementos de um e de outro, unir os elementos desse conjunto. A união B. Vou botar todo mundo. Então, eu vou vir aqui do 2 tá? Então, bolinha fechada. Esses caras aqui estão todos aqui, então vamos até lá. O 5 tá nos 2, então vamos indo. E o 6 também tá no B. Pra tá na união, ou precisa tá em A, ou precisa tá em B, tá bom? Então, é direto aqui, gente, direitinho. Então, quem que vai ser o meu A união B? A união B vão ser os elementos de R, tais que, olha lá, ó, vou escrever do 2 ao 6, tá vendo, ó? Do 2 ao 6. E aqui, ó, eu coloco o sinal, menor ou igual, porque tá incluso, tá? Só pra dar uma ordem aí. Ou em forma de intervalo, vou escrever aqui com colchete fechado, do 2 ao 6. Tá joia? Aí, o que eu deixarei para vocês. Agora, eu quero o A união B complementar. Para isso, eu vou dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, fechado do 2 ao 6, que é a união B. Pra frente, pra frente. Vamos, então, ó. Quem que é o A união B? A união B, eu já sei que é aqui de 2 a 6. Então, quem que vai ser o A união B complementar? Vão ser os caras que não estão aqui, mas são de E. Então, quem que eu vou pegar? Eu vou pegar esses carinhas aqui. O 2 eu não vou pegar, porque o 2 tá lá. Então, bolinha aberta. Esses eu não vou pegar, porque esses estão aqui. O 6 eu não vou pegar, porque o 6 tá lá. E esses daqui eu pego. Então, do 2 ao 6. Quem, então, que é o meu A união B complementar? São X que estão nos reais, tal que
x menor que 2 ou x maior que 6. Tá bom? Até aqui eu tô escrevendo, tá vendo? Pensando x aqui tá menor pra baixo do 2 e x aqui tá pra cima do 6, tá vendo? Ou então posso escrever como união desses dois intervalos aqui. Sempre aberto no menos infinito, aí eu chego até o 2, tá? Aberto em 2, união, aberto em 6, até mais infinito. Tá bem? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Deixarei a lista. Bons estudos!